Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, vamos dar continuidade, né? A carta de Tiago, irmão do Senhor, escrita às 12 tribos dispersas, né, de Israel. Nós vemos aqui que é uma carta bem prática, né? Uma carta bem pastoral, que vai de encontro às questões éticas e morais, né, da igreja, né? É uma carta de bastante exortação, né? Porque, como vários homens de Deus no decorrer da história, o próprio apóstolo Paulo, né, quando escreve a sua carta aos Romanos, aquela carta maravilhosa, muito teológica, e fala da graça de Deus, muitos acabam, após conhecer a graça de Deus, abusar da graça, não é? Então conhece-se a graça de Deus e acaba se abusando da graça. E por isso a palavra de Deus, os seus autores e depois de vários homens de Deus que escreveram durante a história e que foram grandes pregadores, trazem palavras de exortação, porque são essas palavras que fazem com que a igreja venha, né? Foi falado no domingo, né? Dar o testemunho para os outros, pessoas verem e saberem que nós parecemos e somos aquilo que parecemos, né? A palavra de domingo foi uma atualização da parábola do joio e do trigo, né? Muito atual, né, para os dias de hoje, né? Então, por isso essas palavras de exortação à igreja, né? Nós somos luz do mundo e sal da terra, né? Então, aqui no capítulo 3, o apóstolo Tiago começa o versículo dizendo assim, olha só: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Em algumas versões está assim, ele diz assim, nós os mestres receberemos um juízo mais severo. Não sei se alguma tradução aí está assim, né? Mais rigor. Mais rigor, né? Será julgado com mais rigor, né? Mais duro o juízo. Mais duro juízo, não é? Isso é um conselho de Tiago, porque ele também era... Agora, a palavra que está aqui no grego não é mestre, a palavra aqui no grego é mepoloi didaskaloi, né? Didaskaloi é professor. Então, como se ele estivesse dizendo assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós professores, sabendo que nós havemos de receber um juízo maior. Por que ele fala isso? Primeiro, porque os alunos, as pessoas que estão ouvindo, tendem a copiar o professor, não só naquilo que ele está falando, mas também no estilo de vida dele. Pode dizer que tem muitas pessoas que... Eu já peguei vários tiques de professor que eu tinha, jeito de falar, e até coisas da vida deles que eu aprendi. Por quê? Né? Você começa a ouvi-los, né? Eu falo assim que o meu caminho teológico não serve de exemplo para ninguém, porque é uma mistura de tanta gente e tanto tombo e levantamento que você fala, pô, né? Para você chegar a uma conclusão. Então, essa influência que os professores têm na vida dos alunos, isso vai trazer para eles diante de Deus um juízo maior, porque eles sabem do que estão falando e está influenciando a pessoa, talvez para o resto da vida, né? Há coisas que nossos professores no primário nos falaram que nós fazemos até hoje. Uma professora me corrigiu que eu escrevia metade em letra de forma, metade em letra de mão. Ela falou, você decide, você escreveu tudo em letra de mão ou em letra de forma, isso aqui é errado. Até hoje ninguém entende, nem eu às vezes entendo minha letra, porque é muito feia, né? Mas eu só escrevo de um jeito, né? Isso ficou, né? O movimento comunista, o movimento revolucionário do Antônio Gramsci, que ficou preso na época do Mussolini na Itália, ele escreveu mais de 3.000 páginas na cadeia. O Antônio Gramsci, que é um dos inteirados no movimento revolucionário, o comunismo é só um movimento dentro do movimento revolucionário, ele escreve dizendo o seguinte, como ganhar uma nação? Você não vai ganhar pela força, porque senão você vai queimar o seu filme, como já aconteceu com Hitler e com todos os outros.
você tem que ganhar e se introduzindo no meio das pessoas e sendo aquele que ensina elas. Então você se torna professor nas universidades, você se torna padre, você se torna pastor, você se torna... Depois que você ensinou toda uma geração, aí você pode se candidatar a algo que você ganhou, você já está... E foi esse o caminho que depois do golpe de 64 no Brasil, não foi golpe, né? Foi quem ele tirar essa palavra golpe, que não existiu golpe. O que aconteceu depois do regime militar, o que foi que aconteceu? Os comunistas foram estudar Antônio Gramsci. E dentro das universidades as pessoas entram para estudar o que seja o que for, ela sai com a mente marxista sem saber que é marxista. Hoje já está mais descarado, todo mundo já sabe, mas muitos que saíram das universidades saíram marxistas, sem saber que eram. E pregando marxismo sem saber que era marxismo. Né? E aí você olhava e dizia, ué, você é marxista? Não. O professor não dizia que estava ensinando marxismo, não dizia que estava ensinando hegelismo, nada disso. Ele simplesmente ensinava. E o aluno tende a copiar. É por isso que chegaram, os esquerdistas comunistas chegaram ao poder. Então, o que o Tiago está falando aqui é o seguinte, vocês estão ensinando, olha, eu aconselho a vocês que não se tornem muito de vocês professores. Porque saibam que a responsabilidade de vocês é muito maior. E vocês vão dar conta de um juízo maior diante de Deus. As pessoas vão tender a te imitar. E aqueles que têm o chamado ao ensino, há um conselho do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12 aos Romanos, onde ele diz assim, capítulo 12, da carta de Paulo aos Romanos, vamos lá no versículo 6. Olha só o conselho de Paulo aos Romanos, ele diz assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Em alguma tradução está assim, dedique-se, seja dedicado naquilo que faz. Né? Então, se a pessoa se dedica ao ensino, isso aqui é para professores, né? Aqueles que têm o chamado de ensino. Se você é chamado para o ensino, se o seu ministério é o de ensinar, esmere-se, esforça-te, né? Dedique-se ao ensino. Por quê? É comum, às vezes a gente conversa muito, eu vou falar de nosso povo, que é o nosso povo brasileiro, que é com quem a gente está lidando, com quem a gente mais fala, né? O americano é diferente, um pouco, bastante diferente, aliás. Mas com o brasileiro, na maioria das vezes, é assim. Então, tem um professor meu que fala assim, qualquer assunto que vai se discutir, o camarada vai falar com ele e fala assim, quanto tempo você estudou esse assunto para que eu te escute 5 minutos? Se você estudou esse assunto pelo menos 1 ano, eu posso escutar 5 minutos, mas não mais que 5. Né? Se você estudou o assunto 10 anos, talvez eu te escute meia hora. Porque nós, infelizmente, de cultura latina, de cultura sul-americana, nós gostamos de falar, gostamos de entender de alguma coisa. E o futebol, por exemplo, é algo muito comum no nosso meio. E futebol todo mundo é palpite, todo mundo é técnico. Todo mundo sabe o que tem falando, precisa trocar isso por aquele, que o técnico é... Todo mundo sabe e entende tudo de futebol. Isso as pessoas trazem para qualquer assunto, né? Então, quando você conversa entre nós, vamos falar do nosso povo, quando nós conversamos entre nós que sai o assunto política, a pessoa sabe tudo de política. Quanto tempo você está estudando política na sua vida? Só com noticiário de jornal, mais nada, né? Sai o assunto de futebol, que ele é, né, uma pessoa totalmente entendida, né? Sai um assunto de qualquer outra religião, a pessoa também entende tudo. Né? Filosofia, a pessoa sabe tudo. Né? Aí você fala, mas quanto tempo você estudou esse assunto, esse específico assunto, para você estar falando tudo isso? Às vezes nem meia hora. Né? Então, o Tiago está falando assim, ó, se você tem um chamado a mestre, dedique-se a isso. Isso aqui não é algo que você estuda 4 anos no seminário e você se tornou um professor. Isso aqui é pro resto da sua vida. Você nunca mais vai deixar de estudar, né? Então, dedique-se àquilo.
Sua vida é aquilo, não tem mais nada. É como se fosse assim, a sua vida agora é isso, acabou o resto. É isso aqui e o resto não importa. O resto são coisas que vêm para a sua vida em acréscimo, ou que vêm, mas a sua vida é isso, né? Então, quando Paulo fala, dedique-se, esmere-se, que seja uma pessoa que saiba daquilo que está falando, então é necessário a pessoa ocupar um bom tempo da sua vida e anos, né? Tem um grande escritor, um grande teólogo americano, o Norman Geisler, né? Um livro dele, que ele é o organizador ainda, não é nem escritor, o organizador, junto com outros, levou 40 anos de estudo para ser escrito, não é? Eu dia até falando com o Eduardo, né, sobre isso, né, sobre a questão como o americano escreve livro, né? Nós brasileiros somos assim, tive uma ideia, vou escrever um livro. Por que você não escreve um livro? Porque eu não tenho condição de escrever, eu não sei nada para escrever um livro ainda. Não, mas você sabe muito. Não, eu não sei nada. Aqui na América, o camarada entra na universidade, ele se forma, ele faz o seu mestrado lá, faz o seu doutorado e fica lá 30 anos na universidade, dando aula e tudo, estudando e dando aula, pesquisa. Quando ele decide escrever um livro, ele fala, vou escrever um livro. Você vai escrever um livro? Vou. 5 anos sabáticos. 5 anos da vida dele é separado para escrever um livro. Você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. Você vai se dedicar a escrever esse livro. Sobre que assunto que é? Tal assunto. Quantos especialistas em cada área que você vai fazer, você precisa? Preciso de 10. Preciso de 2 cientistas, 1 arqueólogo, 3 em língua. Esse grupo de pessoas vai trabalhar junto com ele, para depois desses 5 anos, de tudo pesquisa, fala para o arqueólogo, eu preciso de uma pesquisa nessa área. Vai ele lá e fala para o cientista, eu preciso disso nessa área. E vão juntando. Depois você escreve um livro. E aí a diferença quando você pega um livro escrito aqui, por um livro escrito no Brasil. Que são anos de estudo e dedicação, e é isso que o Tiago está falando. Ou seja, se as pessoas de qualquer área aqui se dedicam para escrever um livro, imagine nós, que somos cristãos, que estamos falando da palavra de Deus, né? Eu tive um professor, meu primeiro professor de teologia disse, se não começar a estudar teologia, eu vou falar para vocês o seguinte, no mínimo 5 capítulos da Bíblia todo dia. Vocês vão ter que ler a Bíblia. Porque se vocês não lerem a Bíblia, vocês podem se tornar teólogos e péssimos cristãos. Então primeiro você tem que conhecer a Bíblia para depois você estudar teologia. E é por isso que é interessante, primeiro um curso bíblico, para depois ingressar em curso teológico. Né? Em salas de aula de seminário, o Márcio sabe disso, né? O que dá de confusão é porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Né? Você fala um assunto, não, mas eu acredito nisso, não, mas eu vi isso, mas eu aprendi assim. Mas você leu o que está escrito nas Escrituras? Nunca leu. Quantas vezes você leu as Escrituras Sagradas? Nunca leu. Né? Ou seja, e não é difícil, 15 minutos por dia você lê a Bíblia no ano, todo ano você lê a Bíblia. 15 minutos de leitura por dia, não é difícil. Né? Então, o Tiago está dizendo, olha, meu irmão, se você tem o chamado, olha, não sejam muitos professores, mas aquele que tem, né, como diz o apóstolo Paulo, dedique-se a isso. Esquece a sua vida. Né? Não seja responsável, claro, você tem que cuidar das coisas normais da vida. Mas o objetivo principal é se aplicar àquilo que você está ensinando. Porque diante de Deus o seu juízo vai ser maior do que o dos outros. Ok? Bem maior. Poderia dizer assim, né? Então eu não quero nem saber de ensinar, porque diante de Deus eu vou chegar diante dele e vou ter um juízo maior, né? As próprias Escrituras Sagradas dizem o quê? Que os covardes não herdarão o reino do céu. Então não tem escapatória, né? É assim que é a palavra de Deus. Então, dediquemos naquilo que a gente faz, né? Principalmente na obra do Senhor. Ok? Esse é o versículo 1, né? Vamos para o versículo 2 agora. Aí diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Você vê que ele está falando, todos nós tropeçamos não em uma, em muitas. Foi a palavra de domingo, né? Nós tropeçamos em muitas coisas, todos nós erramos todos os dias e precisamos da graça de Deus para ir nos transformando. Né? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios
que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Então, aqui é uma exortação pesada de Tiago, né? Sobre a língua. Estou falando isso aqui agora há pouco, né? A língua é fogo, veneno mortífero. Ela incendeia o corpo e depois ela mesma vai para o inferno. Vai queimar no inferno. Agora, olha a palavra de Cristo a respeito da língua. Não é? Porque nós sabemos que o livro de Provérbios diz assim, como maçã de ouros em salvas de prata, assim a palavra ao seu tempo. Porque a palavra fora do seu tempo e dita de maneira errada pode destruir amizades, pode causar problemas terríveis, pode causar morte. Uma palavra dita, às vezes, na hora errada, de maneira errada, a pessoa, você vê que ele diz assim que toda fera, leão, urso, tudo tem sido domado pelo homem. Agora a língua, ninguém consegue domá-la. E nós temos que pedir a Deus, como diz o salmista, né? Senhor, põe uma guarda na minha boca, né? E um cadeado nos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Eu gosto da versão que diz um cadeado, né, nos meus lábios. Né? Põe uma guarda na minha boca, uma tranca nos meus lábios, um cadeado nos meus lábios, para que eu não peque contra ti. É isso que nós temos que pedir todo dia de manhã. Senhor, põe um cadeado na minha boca, põe a fábrica inteira. A pado, né? Acho que é pado o nome da fábrica. Põe a pado inteira na minha boca, para que eu não peque contra ti. Por quê? Porque ele diz assim, que com a boca bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens que são semelhança de Deus. Né? Quantas brigas de família se dá, às vezes, por uma palavra dita de maneira que não... E tem aquelas pessoas que dizem assim, né? Não, eu falo mesmo. Olha, rapaz. Né? O camarada está dizendo, não, eu vou para o inferno mesmo. Né? Gente, você vê que a preocupação de Tiago é tão grande que lá no começo, que nós lemos a semana passada, que ele dizia... Sede prontos para ouvir e tardios para falar. Né? Olha, se eu não tenho nada para falar, é melhor ficar quieto. Não é? Ou se eu sei que se eu for falar vai dar problema, fico quieto. Né? Aqueles provérbios que as pessoas do interior dizem, que é certíssimo, né? Em boca fechada não entra mosquito. Não é? É muito bom, porque... Né? O cara fala assim... Às vezes é melhor ser surdo do que falar mudo do que falar certas coisas, né? É melhor ser surdo do que ouvir isso. Todos esses provérbios populares, né? Que se falam, tem muito a ver com o que diz a palavra de Deus, né? Guerras que às vezes acabam em guerra por palavras ditas no tempo errado, por ofensas. Né? Às vezes você disse uma coisa que não queria dizer, vai se retratar pior. Não é? Falou com que, né? Então, a melhor coisa é ficar quieto, né? Falei, bom, deixa eu ficar quieto agora, deixa eu sofrer o dano, né? As escrituras sagradas dizem assim, ao homem iracundo, repreende ele 2 ou 3 vezes, depois deixa sofrer o dano. Né? Então, às vezes eu vou ter que aprender. Não era hora de eu falar, falei.
deixa eu sofrer agora para eu aprender que no futuro eu vou, né, ficar mais tranquilo, vou fechar minha boca, vou falar, ó, melhor não falar nada, né? Do que falar na hora errada, ou falar aquilo que não tem necessidade nenhuma. E quantos micos a gente não paga na vida por falar coisa de que não sabemos, ou que não temos certeza, ou que vimos e não confirmamos, não é? Às vezes você vê uma situação e você julga e você fala, sem ter a certeza absoluta daquilo. Às vezes até tendo a certeza, dependendo da situação, melhor não falar, né? Melhor orar e deixar por isso mesmo, né? Agora, olha o que o próprio Jesus diz sobre a nossa língua, sobre a nossa boca, em Mateus, capítulo 12 também, ó. Mateus no capítulo 12, né? Eu vou ver o versículo agora que eu... acho que é 35, vamos ver aí. O capítulo 35 e 36, versículo 35 e 36 do capítulo 12 de Mateus. Essa aí é violenta. Não é? Olha só, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, cada palavra que eu disser, que não for palavra de bênção, que for palavra de oração, que for palavra frívola, palavra má, no dia do juízo, de cada uma delas, eu vou dar conta a Deus. No dia do juízo. Agora, às vezes eu fico pensando, rapaz, quando eu começo a lembrar, Senhor, põe um cadeado na minha boca, né, para que eu não peque. Porque é uma questão muito séria, a questão da comunicação. Nós vivemos uns com os outros e estamos no meio dos outros através da nossa comunicação. E a comunicação é pela palavra, que nós falamos uns aos outros. E a palavra é algo tão terrível que há coisas que ficam na sua mente o resto da vida, de coisas que você ouviu. Mentiras, às vezes, que bem contadas, né? O Hitler dizia isso. Conte uma mentira 1000 vezes e ela se tornará uma verdade. Você começa a repetir, daqui a pouco a pessoa começa a acreditar naquilo. O poder da palavra, o poder que a pessoa tem de convencer as pessoas. As aulas de retórica eram dadas para quê? Para isso, para você aprender a convencer a pessoa daquilo que você está falando. O que é a retórica? Nada mais é do que você conhecer o que o público está precisando ouvir. Você monta um discurso em cima da necessidade do público e você fala aquilo. Santo Agostinho era professor de retórica antes de se converter. Por isso que quando aquelas pessoas, os hereges, vinham em debate contra ele, desmontava eles, porque ele sabia daquilo que eles estavam falando. Ele era professor de retórica. Ele dizia, está errado nesse ponto, você está usando isso, e aquilo por outro. Não é? Então, a guarda da língua, a guarda no falar é muito importante. Importantíssimo. Não é? E eu já vi vários problemas por causa disso. Não, eu falo mesmo, problema de família, às vezes que fica anos sem se falar por causa disso. Não, eu falei mesmo, o que eu tenho que falar, eu falo. Melhor não, o que eu tenho que falar, eu guardo para mim. Se for muito necessário, né, aquele coador de Sócrates, de Platão, que fala, né, é bom que eu vou falar? Não. É necessário? Não é tão necessário. Né? Vai edificar alguém? Não. Então, deixemos para lá o assunto. Não é? Nós temos que bem dizer a Deus, e a nossa palavra tem que ser palavra de bênção, tem que ser palavra de conforto, né? De humildade, né? Não de arrogância. Não é? Então, como ele diz aqui, né? A língua é um pequeno órgão e se vangloria de grandes coisas. Não é? Nós não podemos ser assim. Nossa palavra tem que ser sempre temperada, sempre palavras de humildade, sempre palavras boas, na hora certa. Não é? E aí nós vamos ter
uma vida mais tranquila, mais sossegada, né? Tem coisas que você ouve e fica quieto, para não dar problema depois, né? É melhor às vezes você passar por quem não sabe nada do que está se passando, do que às vezes você se meter num problema que depois para resolver vai ser muito terrível, né? A limpeza está escrito, né, irmão? Interessante. Todos nós procuramos a receita, não sei onde é que está escrito aqui agora, tem que procurar. Uhum. Nós procuramos a receita da felicidade, né? Todos nós queremos aqui ser felizes. Isso aí é uma coisa natural. Está escrito, acho que é 2 Pedro. Queres ter dias felizes? Refreie a sua língua do mal. Dias felizes, não é? E é assim. As palavras, você vê o quanto é bom às vezes uma palavra sábia na hora certa que você está precisando. E o quanto é ruim e terrível uma palavra falada numa hora indevida, né? Quando está todo mundo bem, e você vê que às vezes está uma festa, está todo mundo alegre, às vezes por causa de uma palavra acaba a festa. Entra um problema aí, todo mundo fica aquele climão, como diz o pessoal do Brasil, né? Então o Tiago, ele é específico nisso, né? Que o homem que refreia a sua língua é perfeito. Então quanto menos falarmos, melhor. E se abrirmos a boca para falar coisa boa, não é? E daquilo que conhecemos, né? Não daquilo que achamos, né? Tem um professor meu que falou assim, ó, quando o cara fala eu acho, eu já vou pegar um rolo de papel higiênico. Porque eu sei que não vai ser coisa boa dali, né? O doutor, esqueci o nome dele, historiador do Brasil, quando falou com ele assim, o que o senhor acha disso? Ele dizia assim, olha meu irmão, eu não acho nem moeda de 10 centavos. A minha opinião não vale absolutamente nada, né? O que eu acho não vale nada. O que eu tenho que passar para você é um conhecimento objetivo daquilo que eu sei, não do que eu acho, né? Minha opinião não vale nada, 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 né? Então, ele fala justamente daquilo que sabia, né? É difícil. Então, quando a gente procura falar só daquilo que a gente sabe e tem certeza, os nossos assuntos vão diminuindo bastante. Quase que zero. Quase que zero. Aí o papo passa. Estou pensando aqui agora. Eu acho que está complicado. A gente vai passar bastante tempo só calado, que é melhor que a gente fique orando e falando com Deus, não é? Porque quando a gente senta numa mesa para conversar, o que sai de acho, não, eu acho isso, mas escutei isso. É aquilo que nós estávamos falando ali, né, dos professores. Quanto tempo você estudou isso para eu poder te ouvir 5 minutos? Não é? O Dr. Orlando Fedeli, ele que dizia assim, olha, eu não acho nem moeda de 10 centavos, meu filho, minha opinião não vale nada, absolutamente nada. Eu vou falar para você o que eu sei é isso, isso e isso. Então, é a mesma coisa, né? Um profissional, já viu mecânico, né? Coisa um mecânico, né? Ou o barulho do carro. Aí o cara fala, eu acho que é isso. Não, você é mecânico? Não. Então leva o mecânico que ele vai saber o que é. Agora você imagine um médico fazendo uma operação no camarada e fala assim, eu acho que eu devo cortar aqui. Ninguém vai cair na mão do médico desse, né? Como é que a gente vai falar certas coisas a respeito da palavra de Deus, que é muito mais sério do que a operação médica? Porque a pessoa pode morrer, ok, mas aqui é coisa de vida eterna. Aqui estou falando da vida eterna nossa, não da vida passageira, não é? Então, a questão da língua que Tiago põe aqui é muito séria e é coisa para nós estarmos pensando todo dia, né? O que eu vou falar? Não. Oh, tá sabendo disso? Não. Eu ouvi dizer, mas não vou falar que eu não sei, eu só ouvi dizer. Ouviu falar a respeito disso? Ouvi falar. O que você acha? O que eu acho não vale nada, não tem importância nenhuma. Eu não sei nada a respeito do assunto e pronto, né? Assim, pecaremos bem menos, né? Refreando a nossa língua. Eu sei que é difícil. Não é uma coisa para hoje, né? Isso aqui é uma coisa para a vida inteira, né? E quando a pessoa vai ficando mais de idade, ela vai ficando mais serena, vai falando menos, né? Vai ficando mais tranquila e vai escutando mais, né? Eu lembro de um senhor que tinha lá, um cearense, que ele ficava só assim, escutava tudo que falava. Na hora que ele falava o negócio era certeiro. Pô, né? Você aprendeu a escutar, a analisar, com a experiência da vida que ele tinha, ele dizia e era certo, coisa certeira, né? Ok? Então, da mesma fonte não pode jorrar duas coisas. Como é que eu vou estar abençoando o cara aqui e falando mal do outro lá, e amaldiçoando o outro, e falando uma palavra de bênção, de maldição, falando
uma coisa boa, uma coisa ruim. Isso não deve ser assim, né? Vamos refreando, falando cada vez menos e falando só daquilo que a gente tem certeza absoluta, que a gente conhece mesmo, né? Conhece do quê? Sei lá. Do que eu tenho certeza, sei lá, de fazer um arroz. Então fala disso que você tem certeza. Disso eu sei. Das outras coisas, não sei. Alfredo, como dizia minha avó, não sei, não vi, não se escreve. Desse jeito. Não sei, não vi, não se escreve. Tá certíssimo. Né? Olha só, versículo 13, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? Olha a pergunta de Tiago. Quem entre vós, irmãos, é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, quem é o sábio? É aquele que leu inúmeros livros e é arrogante? E é aquele que acha que sabe todas as coisas, né? Ou aquele que tem inveja do que sabe mais e diz assim, o seguinte, eu vou estudar para derrubar esse cara. Eu já tive aluno que falou isso para mim depois de um tempo. Falou, Alfredo, primeira aula tua, eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu vou estudar para caramba para te derrubar na sala de aula. Eu fui estudar do assunto que eu estava ensinando, eu falei, cara, não estava certo, cara. Eu me ferrei, falei, pô, não estou falando, não foi eu que escrevi essas coisas, estou falando coisas que eu aprendi, não estou falando nada que eu sei, eu estou falando que outras pessoas que sabem falaram, né? Então, é este tipo de sabedoria que nós vemos às vezes em debates políticos, em debates filosóficos, em debates não cristãos. Essa sabedoria que é de inveja, olha só, essa sabedoria que é inveja amargurada e sentimento faccioso, ou seja, eu vou saber mais do que o outro porque eu quero ter a minha facção, eu quero ter o meu grupo que é melhor do que o grupo do outro. Isso é demoníaco, animal e demoníaca, não é? Então, você vem para o culto, você está escutando a pregação e você começa a pôr defeito na pregação, a pôr defeito na música, a pôr defeito no jeito. Isso é demoníaco, isso é faccioso, não é? Se você acha que sabe mais que os outros, olha o que ele está falando assim, ó, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Quero ver nas suas obras que se você é sábio. Você falar de coisas que você leu no livro, ou que você leu no registro histórico do conhecimento, porque aquilo ali não é conhecimento, é registro de conhecimento. Até o computador faz. Você põe lá nele e fala lá o CD inteirinho que está gravado. Ok? Isso qualquer um faz, não tem problema. Você pode ler um monte de livro, aprender um monte de coisas e falar tudo aquilo que você aprendeu. Mas isso não quer dizer que você é sábio. A sabedoria que desce do céu, que Tiago está falando, ó, a sabedoria que desce do céu, ela é mostrada com mansidão de sabedoria nas nossas obras que fazemos. Não é aquela... O que é a mansidão de sabedoria? A pessoa deve ensinar a pessoa com mansidão e com humildade, querendo que aquela pessoa seja ganha para Cristo se ela estiver no erro. Não querendo mostrar mais saber, eu sei mais do que você. É que eu não concordo com você. Isso é demoníaco, né? Então, para nós ganharmos o irmão, né, que está... Se você ler os debates antigos dos grandes homens de Deus, que debateram com hereges mesmo, eram sempre assim, com muita mansidão, às vezes apontando o erro com firmeza, mas com mansidão para que ele fosse ganho para o reino de Cristo. E mostrando nas suas obras, nas suas boas obras, no meio do povo. Aí mostra que a sabedoria realmente vem do céu. Do contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Isso não importa o quanto a pessoa sabe, não é? Para nós isso não interessa, ok? Até hoje a Silvia estava lendo a respeito de Exatamente o que ela estava lendo. Tessalonicenses, capítulo 3, né? Acho que foi a partir do versículo... No finalzinho já. 11. A respeito de você corrigir aquele que está numa situação que precisa de correção, mas corrigir, como diz, com amor, né? Com amor. Sem expor a pessoa. É porque a gente está falando do antigamente, nas igrejas tinha muito hábito de expor as pessoas, né? Em disciplina, vai para o banco, vai sentar.
tal. Ok, a pessoa precisa desse tempo para pensar e tudo, mas não precisa expor, né? Assim, de público. Que é uma coisa que é vergonhoso, né? É vergonhoso Você veja que Cristo, o Senhor Jesus, quando ele corrigiu os discípulos, não era na frente da multidão, era em particular com eles. Não é? Ele dizia assim, por quê? Ele dizia, ó, a vós é dado conhecer o reino dos céus, a eles não. Não é? Então ele chamava, ele não expunha a pessoa na frente dos outros, a não ser os fariseus, que eram fariseus que queriam se aparecer, ele era duro com eles. Mas veja, ele trazia os discípulos e falava com eles ali em particular. No particular, ele conversava com os discípulos. É assim que nós temos que seguir, que seguir o ensinamento de Cristo, né? O modo como ele fazia as coisas, o modo como ele ensinava, né? Inclusive até a respeito de ensino, você pode ter certeza, quando o Tiago disse aqui, não sejais muitos de vós professores, porque tem um juízo mais duro, é porque são poucos os que vão ensinar, são poucos os que vão se aplicar ao ensino. Por quê? Porque desde toda a antiguidade, ensino nunca foi para a maioria. Nunca funcionou ensino para todos, nunca. Nas escolas, na Grécia, nas escolas antigas, tinha o quê? Tinham as escolas, tinha o liceu, tinha os peripatéticos, né? Tinha a academia de Platão. Eram poucos alunos que iam lá estudar, e com isso foram crescendo uma grande cultura. O Alexandre o Grande foi um grande conquistador, conquistou o mundo. Quem era o professor dele? O Aristóteles, né? O Constantino se converteu ao cristianismo, né? Que foi uma vitória. Quem foi o professor dele? Lactantius, né? Que era um dos pais da igreja. E assim por diante. O ensino, ele é em forma de espiral. É uma elite de intelectuais que ensina outra elite, que vai ensinando, até que o povo seja ensinado. Jesus vem e faz o quê? Ensina para todo mundo? Ele prega o reino dos céus, pega 12, ensina esses 12. Dentre esses 12 tinha 3 que estavam sempre com ele, que era Pedro, Tiago e João, não é? E desses 12 nós temos hoje o que nós temos. Então, para funcionar é sempre assim, é um grupo pequeno. Eu sei que às vezes a gente quer que venha muita gente no ensino, e fala, pô, você perdeu o ensino, mas não é para todos. É um grupo que, já falei isso aqui há uns tempos atrás, é o grupo que está aprendendo, que é o grupo responsável. A responsabilidade de quem está estudando, que vai ensinar um outro grupo, que vai ensinar 2 ou 3 pessoas, e assim vai crescendo, né? Então, esse grupo tem que estar treinado a isso, a corrigir as pessoas com mansidão, né? A aprender, né, a sabedoria, ter essa sabedoria em mansidão, não em arrogância, né? Você veja o projeto no Brasil de escola, faculdade para todos. O que gerou, né? Gerou um monte de formados que são o quê? Analfabetos funcionais. Não conseguem compreender o que lê. Olha o que aconteceu. Não funciona. Escola para todos não funciona, né? Porque tem que ter um grupo de pessoas muito bem treinados, que sabem o que estão fazendo para ensinar os outros. Ensinar todo mundo, o nível cai. E é sempre assim. Tem gente que compra a tese. Ele não faz a tese. Ele não faz a tese. Como é que você vai controlar isso? Tem muita gente que compra tese. Até em cursos cristãos, né? Tem. Oh, yes. É o negócio, né? Faculdade cristã. Ué, se nós chegássemos aqui e dissemos assim, a igreja inteira vai ter um curso de teologia. Não funciona. Tem que ter um grupo que vai estudar a Bíblia. Esse grupo